Olá, boa tarde a todos, nossos seguidores do nosso canal, nossos ouvintes, nossos fiéis colaboradores. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão. Está aqui comigo a doutora Vânia Neto, nossa convidada de hoje, que vai, em função do nosso assunto, nos brindar e nos fazer entender alguns aspectos que nós achamos pertinentes para a sociedade atual e, sobretudo, para a sociedade futura. Hoje vamos falar de um tema, não sei se está muito voltado à área da psicologia ou da sociologia. Vamos falar da depressão. E trouxemos esse assunto aqui hoje porque há vários registros atualmente na sociedade angolana, onde, sobretudo, a camada jovem tem tirado a vida por razões que, se calhar, nós desconhecemos, por situações que nós temos poucos conhecimentos, mas as mídias alegam sempre que trata-se de um problema de depressão. Então, nós vemos a propósito, convidamos a doutora Vânia Neto para este fim, para nos esclarecer, ela que é formada na área, e, sobretudo, para nos dar algumas informações que é do nosso desconhecimento. Então, doutora Vânia, tem aqui o primeiro contato para se apresentar, os nossos ouvintes também querem ouvir a tua voz, para conhecê-la. Então, esteja muito à vontade. Olá, caros ouvintes, e desde já agradeço, né, a oportunidade de cá estar e falar sobre um assunto que tem-se aumentado os números, né, de casos na nossa sociedade, que posteriormente não tínhamos muita informação sobre, era para nós algo muito desconhecido. Uhum. E dizer que estou aqui, né, para poder brindar a todos com boas informações, para que todos possam saber como identificar também casos de depressão nas famílias, nos amigos. E é isso. Agradeço a todos, agradeço o convite. Muito, muito. Nós também estamos muito contentes por estar aqui conosco. É um pedido, uma coisa que nós já queríamos antes, mas por causa de alguns imprevistos, não realizamos no tempo previsto, mas o mais importante é que estamos aqui. A nossa grelha de hoje vai precisamente estar à volta de assuntos, digamos assim, muito simples. Vamos primeiro procurar entender as várias definições de depressão nos vários ramos da ciência e do contexto, as causas da depressão, as principais, como é que nós podemos identificar se uma pessoa está com sintomas de depressão, digamos, as consequências, o que é que a depressão pode causar, já vimos, pronto, pode causar o suicídio, né? Sim. Muita gente está a morrer, eu então também quero aprender para que lá no futuro não me tire a vida, tenha mais cuidado também com isto, e vocês também que estão aí ao lado, para que possam então perceber verdadeiramente as consequências e depois as prevenções e o devido tratamento que se pode fazer quando formos diagnosticados com a depressão. Então, doutora Vânia, vamos começar primeiro pelas definições que preparou para nós hoje. Bem, a depressão, segundo a OMS, né, Uhum. Organização Mundial da Saúde, é uma doença psiquiátrica e Ok. psicológica Uhum. que englobam, dentro desta doença, né, episódios de baixo humor, desregulação de humor praticamente, Ok. fadiga, letargia, em que estes episódios podem vir a ser prevalecentes no intervalo de 1 ou 2 semanas sem motivo aparente, Ok. sem nenhuma causa dita aparente, sem nenhuma causa plausível para Uhum. que estes episódios possam acontecer. Ok. E também disse, né, alguns pensadores consideram a depressão como um câncer, né, entre as doenças do fórum psicológico e psiquiátrico. Uhum. Ela é vista como a gripe, que Ok. quase todo mundo pode pegar. Por quê? Porque dentro dela, de todas estas doenças do foro psicológico e psiquiátrico, Uhum. a depressão é aquela que pode vir a surgir com mais frequência ou em mais números. Ok. Então, a depressão está meio que acoplada à ansiedade, Uhum. visto que
quando uma pessoa é ansiosa, ela tem preocupação com coisas futuras que possam vir a acontecer. E esta preocupação excessiva pode vir a fazer a pessoa a sentir-se mal Ok. consigo mesma. E este sentimento pode vir a ser recorrente. Uhum. E aí pode vir episódios de tristeza, episódios de desânimo, que podem vir a ser também constantes. Ok. Então, nós vimos os conceitos científicos de depressão, porque nós aqui nos bastidores as pessoas dizem que depressão é quando te deixam, é quando te corniam. Existem vários conceitos que a sociedade civil apresenta, né, vulgarmente. Sim. E nós aqui aprendemos então o conceito ou os conceitos científicos de depressão. E já agora, doutora Vânia, prontos, aprendemos aqui a definição de depressão, mas agora vem aqui uma questão também muito importante, né, que se calhar também os nossos seguidores se colocam. O que é que causa realmente a depressão? Quais são as principais causas da depressão? É isso que nós queremos aqui também entender nesse ponto. Principais causas da depressão. Uhum. Cientificamente falando, a depressão não tem uma causa única. Sim. Ou uma causa fechada. Ok. Não podemos vir aqui e dizer que não. A depressão é causada, tipo, como se nós estivéssemos a falar de uma doença biológica, uma doença, tipo, não, o paludismo é causado pelo e mosquito e por aí fora. Não. Uhum. A depressão, ela envolve muitos fatores. Ok. Muitos fatores. Diz-se que nas cidades mais frias, o baixo nível do, como dizer, hormônio, vamos dizer assim, né? O hormônio da felicidade. Ok. Acho que é a endorfina. Uhum. Ou, sim, é a endorfina, e não a dopamina. Dopamina é para dormir. A endorfina, né? Que é o hormônio que o nosso cérebro produz para que nós tenhamos alegria, né? Para que nós se sintamos felizes e alegres. O baixo nível deste hormônio também pode vir a causar, né? A ser uma das causas para a depressão. Ok. Situações do dia a dia, situações estressantes, situações de vida estressora, porque a nossa sociedade é uma sociedade que, enfim, nos causa estresse diário. E quando nós não sabemos lidar com este estresse diário, imagino, vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que acorda 4h30, vai até a paragem para pegar táxi. O serviço é às 7h30. A pessoa acorda 4h30, faz a sua higiene e a sua rotina da manhã. Sim. Pega, vai para a paragem. Tenta pegar o táxi até que chegue. Até que chegue ao trabalho. Mas quer que isso aconteça sem que ele tenha que atrasar, porque atraso é desconto. Atrasou, levou falta. Imagina uma pessoa que vive constantemente esta situação e não desenvolveu formas de lidar com esta situação. Então é uma pessoa que vive constantemente cansada. Uma pessoa que vive constantemente aborrecida. Então, situações de vida estressora também podem ser uma das causas da depressão. Fatores genéticos. Pessoas que têm predisposição para desenvolver a depressão também pode ser uma das causas do fator genético. Situações de vida conjugal também podem ser uma das causas da depressão. Famílias desregularizadas e desconstruídas, digamos assim, também pode ser uma das causas da depressão. Então, a depressão ela está aí no meio de vários fatores e ela como diz mesmo alguns pensadores, é como se fosse uma gripe. Você pega resfriado porque apanhou chuva, você pega resfriado, pega uma gripe, porque alguém ao teu lado já tinha gripe, tossiu e você pegou. É como a depressão. Então, vários fatores podem fazer com que nós tenhamos a depressão ou desenvolvamos, porque é uma questão de desenvolver. Não é que nós
pegamos a depressão assim, não, aquilo vai do pouco, pouco, e vai se tornando uma bolha, e depois aí É um pode problema surgir a sério. depressão. Tem aqui uma questão muito contextualizada, muito social, doutora Vânia. Pronto, a doutora Vânia apresentou aqui os vários fatores, as várias causas da depressão. Mas se nós, por exemplo, se perguntássemos à doutora, a nível da nossa sociedade, especificamente em Benguela, né? Qual seria, digamos assim, o fator preponderante? Seria, se calhar, os relacionamentos tóxicos? Seriam, por exemplo, a vida estressante que Benguela tem? Seria, por exemplo, as famílias que são, de certa forma, não sei qual é o termo que podia usar, quando as famílias são, digamos que, desorientadas, podemos assim dizer, né? Também podem causar depressão. Qual seria, de facto, a causa preponderante só para a Para, sociedade benguela, só para Benguela? bem, cá na nossa sociedade, cá, né, na Uhum. cidade de Benguela, Uhum. eu acredito que, não vou dizer com propriedade Ok. neste aspecto, por falta mesmo de pesquisa também, Uhum. né, mas eu acredito que, como uma sociedade em si, Sim. eu digo, o despreparo nas famílias para lidar com situações de estresse. Uhum. O despreparo das famílias também para lidar com, tipo, jovens saindo da adolescência para a fase adulta ou para a vida adulta. Uhum. A falta de orientação, tanto Ok. dos pais para os filhos, como da família, tipo, no geral. Uhum. Outra situação são os relacionamentos mal preparados. Temos muitos aqui. Relacionamentos mal planificados. Ok. Pessoas que começam relacionamentos ou começam relações Uhum. sem ter um preparo psicológico, sem realmente atingirem a maturidade. Ok. Porque sabemos que não é só chegar, eu gostei de uma menina, a menina gostou de mim, e vamos pedir, a menina vai aceitar, e estamos só a caminhar Seria fácil assim. passo a passo, e ninguém sabe aonde queremos ir e o que Uhum. queremos fazer. Sabemos que não é só Sim. assim, Yeah. né? Há que ter a devida maturidade, Uhum. há que ter uma planificação também daquilo que nós queremos fazer como casal, Yeah. como quem quer pretender alguém. Uhum. Outro fator muito preponderante na nossa sociedade é a falta de emprego. Ok. É algo que eu não posso deixar de mencionar aqui, Uhum. porque o número de jovens fora, né, que não estão incluídos Sim. naquilo que é na carga trabalhadora do, Do país. do país, da província, Uhum. é, é mesmo absurda. Ok. E eu vejo para estes jovens como são pessoas que, se calhar, às vezes já formaram família muito cedo, Uhum. às vezes já têm responsabilidades muito acrescidas. Ainda há casos de jovens que passaram para a vida adulta e passaram a ser o provedor de casa, passaram a Uhum. ser os pais Yeah. em casa. E muitas das vezes não conseguem um emprego, não conseguem uma forma de suster, tá vendo? Essas Uhum. necessidades, suprir as necessidades básicas de De casa. casa. Nem vamos falar dos luxos, dos lazeres, porque nem convém chegar Só as até aí. São básicas. mesmo as necessidades básicas, eles já não conseguem suprir. Uhum. Eu deixo aqui uma questão para vocês. Ok. O que é que se espera de um jovem? Como é que deve estar a mente deste jovem que tem essas responsabilidades por acatar e não tem como, ele não vê saída? Nem eu consigo imaginar. Nem me quero colocar na situação desses jovens. Porque é mesmo Uma epa, situação frustrante. impactante Uhum. a maneira que, vou dizer mesmo assim abertamente, a maneira que a nossa sociedade, vou falar no geral já agora, Uhum.
a situação em que esta sociedade em si coloca os jovens é muito frustrante, porque o jovem é a força motriz, né, Sim, da sociedade, mas são estes mesmos jovens que não têm auxílio, ok. não têm apoio. E ficam desorientados, consequentemente. O caminho é para desorientação, não tem como. Ok. Doutora, pronto, nós estudamos um bocado sobre as causas e agora vem uma pergunta também muito importante, muito pertinente, né? Como é que eu, Isidro, né, vou dar conta, por exemplo, que estou a entrar num precipício da depressão? O que é que eu tenho que, digamos, que verificar, ou melhor Uhum. dizer, quais serão os Os sintomas. sintomas que eu tenho que prestar atenção para que eu possa me antever e não Sim, deixar que as coisas vão mais lá para frente e fazer o devido tratamento? Ou seja, no fundo, queríamos saber quais são os sintomas da depressão. sim. Bem, os sintomas da depressão, Uhum. tipo, de forma leiga, Sim. todo mundo diz que não, mas tá triste, mas ele estava mesmo muito triste, mas tipo, quando disse isso, as Hum. pessoas pensam assim, mas tipo, tristeza, tristeza só. Yeah. Todo mundo tem triste, todo mundo fica triste, Yeah. Todo mundo. todo mundo fica triste. Mas agora, falando cientificamente sobre os sintomas da depressão que devem ser atentados, tipo, que nós temos que ter atenção Uhum. a estes sintomas. Uhum. Tristeza profunda, não tristeza. Tristeza profunda. Profunda. Como Ok. é que se caracteriza uma tristeza profunda? A tristeza profunda é como se nós, no estado de tristeza em que estamos, Uhum. sentíssemos como se nos faltasse ar Ok. para respirar mesmo. Uhum. Tipo, como se algo em nós já não existisse. Ok. Tipo, os religiosos vão dizer que não, a alma está abatida. Os espíritos malignos penetraram. Pois, mas vamos pela ciência. Ok. Então, é como se houvesse um vazio dentro de nós Hum. e que esse vazio é a ausência da alegria, é a Ok. ausência da felicidade, é a ausência do, do prazer pela vida. Ok. Um dos sintomas é a Tristeza tristeza profunda. profunda. Uhum. Outro sintoma é a letargia. Ok. O que significa letargia? Um Uhum. indivíduo letárgico é um indivíduo cansado, é um indivíduo lento. Mas não digamos cansado no sentido figurado, não. Cansado mesmo. Que tirou um prato daqui para cá, suspirou. Tipo, quando nós mostramos aquele suspiro de estamos cansados. Até num prato. O indivíduo, tipo, se torna um indivíduo, como posso dizer? Não vou usar essa expressão que é usada Uhum. mais na medicina, Sim. moribundo. Ok. Torna-se uma pessoa que ela perde completamente a força, perde completamente o ânimo, há Uhum. um desânimo constante Ok. dentro, né? Ou na vida do indivíduo. Uhum. E outro sintoma, ou outros sintomas que podem vir também a ser apresentados, é a falta de compromisso. A pessoa não quer se comprometer com nada. A pessoa Ok. não quer fazer nada. E muitas das vezes acontece que é o seguinte, a pessoa perde até a vontade de fazer as necessidades básicas, as das mais básicas. Uhum. Levantar da cama, escovar os dentes, tomar o banho, pentear o cabelo, Uhum. fazer a barba. A pessoa perde completamente a vontade de fazer estas coisas que são comuns a cada um, que é coisa do dia a dia. Ok. Outro sintoma também é o isolamento. A pessoa não quer conviver com ninguém, a pessoa não quer estar perto de ninguém, Prefere sempre a a sua pessoa quer companhia. estar sempre isolado. Mas atenção, que nem sempre quem está a passar por essa fase da depressão, Uhum. ou que está a desenvolver a A depressão, depressão. vai se isolar.
Ok. Casos já, né, muito raros, de pessoas que, ao invés de se isolar, elas se amontoam, tipo, ficam na multidão. Ok. É, tipo, normalmente são pessoas que não gostam de dar as caras, que estão a passar por algum problema, Uhum. ou que têm alguma situação que está a lhes afligir. Então, normalmente essas pessoas se colocam na multidão para passar despercebido. Usam isso para tapar o Usam vento. isso como um véu Ok. para que ninguém possa notar que a pessoa está a passar por esta fase Boa estratégia. de depressão. Não é tão boa assim, não é Uhum. tão boa assim, Uhum. porque nós dizemos assim em psicologia que a psicologia faz a cura pela fala. Ok. E muitas das vezes nossos males só desaparecem quando nós falamos. Quando Ok. nós desabafamos, nós tiramos um peso das costas. Uhum. Então, muitas das vezes, o se colocar na multidão faz com que estas pessoas sejam mais retraídas, menos falatórias, Uhum. falam menos sobre os seus problemas Ok. e elas vivem com isso dentro de si. E aquilo vai E isso desenvolvendo. vai desenvolvendo e em muitos casos acaba por acontecer o suicídio não previsto, Ok. que é tipo, a pessoa nunca deu indícios, Uhum. mas lá no seu espaço a pessoa estava a passar por esta situação. Ok. É mais um sintoma que é meio que as pessoas não têm muito essa de perceber este sintoma. Uhum. É tipo, um, como posso dizer a expressão, falha-me aqui a mente, Uhum. Ninguém mas morre aqui de depressão. Para a gente conseguir identificar esse sintoma aqui que está a escapar a não, doutora. mas um sintoma que também é recorrente Uhum. é a falta de contato. Normalmente as pessoas que têm ou que estão a desenvolver a depressão não gostam muito de manter contactos. Por exemplo, se for uma pessoa, Mas que contacto, doutora? contactos físicos mesmo, Ok. do tipo abraçar, Uhum. do tipo conversar. Normalmente as pessoas que estão a passar por essa situação muitas das vezes não querem que as pessoas saibam Ok. que elas estão a passar por esta situação, Uhum. porque há uma coisa que há na cabeça do depressivo, é a culpa. Ok. Então a pessoa pensa, mas se eu falar também que eu estou a passar por isso, vão pensar que eu estou a me vitimizar, Uhum. vão pensar que eu estou a me fingir. E muitas das vezes por falta mesmo também da informação, ou porque atualmente, né, a depressão é uma das doenças psíquicas, Uhum. psiquiátricas mais falada, mais comentada. Sim. Então, muitas pessoas que realmente estejam a passar por esta fase Uhum. não querem falar sobre isso porque vão dizer que não, está a seguir moda. Não, você investigou sobre isso, mas como é que você sabe que você tem depressão? Uhum. Então, normalmente as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem que outras pessoas saibam que elas têm esta patologia ou que Ok. estão a passar por este período. Também, se calhar, não falam porque podem estar a sentir que podem ser vistas como menos pessoas, que podem ser vilipendiadas ou desprezadas, Assim mesmo. excluídas do seu seio. Sim, muitas das vezes também as pessoas não falam porque os outros não lhes vão compreender. Uhum. Porque falando assim, né, que não, a pessoa está triste, tem uma tristeza profunda, a Ok. pessoa tem fadigas, tem letargia, a pessoa está com falta de força no corpo ou Uhum. falta de motivação. E normalmente as pessoas vão dizer que não, mas isso é preguiça. E acho que não é preguiça, será? Então, tipo, a não compreensão das pessoas concernente aos sintomas da depressão Uhum. faz com que muitos depressivos não mostrem que são depressivos Ok. ou que estão depressivos. Depois acabamos por entrar nas consequências.
acabamos por entrar nas consequências Yeah. da depressão. E ainda sobre esse ponto de os depressivos não quererem se manifestar, Uhum, sob pena de não serem compreendidos, sim, num dos sintomas que a doutora apresentou, dizia que a, a falta de vontade de fazer até as necessidades básicas. básicas. Por exemplo, um Isidro chega, olha, Votá, eu não estou a conseguir tomar banho há uma semana. Não consigo tomar banho, não consigo pentear o cabelo, não consigo fazer as minhas higienes. É um dos sintomas também. Mas se calhar ele não vai compreender, ele vai falar, você é Então, preguiçoso, sim, você não é é higiênico, é descuidado. descuidado. Então, só para dar um aconchego aqui nessa questão de muitos depressivos não quererem se manifestar. Sim. Agora, É, nas consequências, doutora, nós temos aqui a consequência que é a mais preocupante, que é precisamente a morte. As pessoas tiram a vida por si sim, só, porque passam por situações de depressão ou se calhar por uma coisa similar, né? Essa, por exemplo, é a consequência que se calhar a sociedade toda conhece conheci. e que é a mais visível, que tem mais casos. Então, queríamos aqui também ouvir algumas outras consequências que não seja precisamente a morte ou o O homicídio. suicídio. Ok. Sim, o suicídio realmente Uhum. é das consequências mais conhecidas. Ok. Tipo, o suicídio atualmente foi associado à depressão. Ok. Quando alguém diz, o fulano se suicidou, ele devia ter depressão. Ok. Mas vamos ter aqui em atenção que o suicídio não existe só por conta da depressão. A depressão não é a única patologia psíquica, Uhum. psiquiátrica que causa suicídio. Ok. Só para termos aqui já um adendo, Uhum. para não acharmos que todo mundo que se suicida É é depressivo. porque tinha depressão. Ok. Sem que se faça, né, um devido estudo, Uhum. não devemos aqui afirmar que alguém que se suicidou foi por questões de depressão. Ok. Sem que haja mesmo documentos que afirmem que a pessoa estava com Com depressão. depressão. Agora, outras consequências que podem surgir Uhum. da depressão. Muitos relacionamentos terminam por conta da depressão. Ok. A depressão também é um dos fatores de tipo, maior risco nas relações. Tipo, numa relação em que o homem tem depressão ou então a mulher Uhum. tem depressão. Mas ambos não, não, não conseguem lidar com esta situação. Ok. Porque conviver com um indivíduo com depressão Uhum. e nos casos em que não há acompanhamento, não há tratamento, é como se nós estivéssemos a viver com um obsessivo compulsivo ou com um acumulador. Ok. Então, normalmente se sabem, né, da patologia que são os acumuladores Uhum. compulsivos, Uhum. eles guardam até resíduos lixo dentro Ok. de casa e vão vivendo dentro de é como se fosse também a convivência com um depressivo sem acompanhamento. É Uhum. tipo, a pessoa, tudo o que for acontecendo à volta afeta a pessoa. Ok. Vai sendo um amontoado de situações dentro do lar ou dentro da família que, que vai fazer com que o relacionamento vai mesmo se desgastando. Não tem como não influenciar. Principalmente se o cônjuge, né, Uhum. não presta assistência. Ok. Se o cônjuge não se compadece com esta patologia, né, da parceira ou do parceiro, Uhum. para que ambos possam ultrapassar esta fase. Ok. Outra consequência da De depressão depressão. é a não produtividade. Ok. Normalmente, pessoas com depressão, vou de novo voltar a dizer, sem acompanhamento, Uhum. são pessoas que não funcionam, são pessoas que não têm produtividade por causa da letargia, por causa do cansaço, por causa da fadiga, por causa da falta do interesse, a falta de vontade de viver. Então Uhum. faz com que as pessoas não tenham nenhum tipo de predisposição a fazer coisas, né? A
ter bom aproveitamento na escola, a ter uma boa convivência com as pessoas ao seu redor, eh, Um bom aproveitamento um bom na cama. aproveitamento, Na cama um bom também. aproveitamento com a esposa, com a Exatamente. namorada, não Exatamente. existe, porque se não tenho aqui agora, né, os dados, Uhum. as porcentagens corretas, mas podemos dizer que uns 70% de indivíduos com depressão Sim. não conseguem ter relações sexuais, não existe. Ok. Porque não há força, Não há não há vontade, não há vontade, não há força. força. Não tem como uma pessoa ter vontade de fazer algo que tipo, requer empenho psicológico, não só resistência física, mas Física. também psicológica. Não tem como, Vamos evitar a depressão, por não favor. existe. Vamos Não, evitar a depressão. simplesmente não existe. Não existe contato Uhum. nesta fase. Ok. Eu vou vos dar aqui um exemplo Sim. de um indivíduo com depressão, mas Uhum. vamos falar da depressão major, que é Ok. uma depressão profunda. Ok. Vamos imaginar, né? Vamos supor Uhum. um indivíduo que acorda, mas sem vontade de acordar. Não é aquela nossa sem vontade de acordar porque queremos voltar a dormir Voltar a mais uns dormir. minutos. Não. Não. Ok. Um indivíduo que acorda sem vontade de viver. Ok. Tipo, vamos nos colocar assim, tipo, pensar. Eu acordando sem vontade de viver, levanto, Não. como Não. Não há vontade, não há desejo. e uma das consequências também muito frequentes na depressão é o desenvolvimento de outras doenças ou de outras patologias. Ok. Principalmente a anorexia para alguns e bulimia para outros. Uhum. Vou aqui explicar Sim, é melhor, doutora. sobre estas patologias, né? Anorexia é uma doença em que a pessoa tem uma visão distorcida do seu próprio corpo. Uhum. Então, em consequência desta distorção da sua própria imagem, a Uhum. pessoa não come, Ok. restringe todo e qualquer tipo de alimento. Estou E muito se pesada, come, estou muito pesado. e se come, a pessoa tira Ok. depois de comer. Uhum. E normalmente as pessoas com depressão tendem a desenvolver anorexia, Ok. mais que a bulimia. Normalmente os casos mesmo é de mais desenvolvimento da anorexia em Uhum. relação à bulimia, Ok. porque o indivíduo perde completamente o apetite de comer. Uhum. Então, hoje não come, amanhã não come, depois de amanhã não come, e a pessoa vai perdendo peso brutalmente. E a Vai ficar anorexia desnutrido. é uma. E depois vem a desnutrição. E a Exatamente. anorexia é uma doença muito séria. Ok. Então fica tipo, a pessoa desenvolve já duas doenças muito sérias. Ao mesmo tempo, ok. E uma das causas da depressão que eu não cheguei a mencionar, Uhum. mas acabei por lembrar agora por falar da anorexia, Ok. é o consumo de drogas. Oh, interessante. No estudo da depressão, naquilo que o manual de diagnóstico das doenças psicológicas, das patologias, das perturbações mentais, assim, Uhum. tá certo? Uma das causas da depressão, ou um dos tipos de depressão, Sim. é a depressão por uso de substâncias, Ok. drogas, álcool Uhum. e outras substâncias ilícitas. E também ainda tem a depressão que a pessoa desenvolve por uso excessivo de medicamento. Opa. Porque o medicamento tem a função de nos tratar, né? De Uhum. nos curar, mas também ele pode ser um, uma substância química que tipo, Prejudicar-nos. pode nos prejudicar e principalmente alguns medicamentos que são assim, tipo, calmantes, tipo assim, um dos que mais conhecemos é o diazepam.
Uhum. O diazepam é um fármaco para nos deixar relaxado, Sim. calmo, tranquilo. Uhum. E há pessoas que acabam por, tipo, tomar por excesso esse fármaco Ok. e acabam por desenvolver uma certa depressão. Uhum. Porque lá no próprio manual de diagnósticos, né? Sim. DSM, Uhum. podemos encontrar o DSM-5 e o DSM-4. Ok. Então, lá explica que a depressão pode ser major, que é a depressão maior, a depressão profunda, que é a que mais se estuda, que mais se fala. E tem também a depressão por uso de substâncias, que pode ser droga, medicamento e álcool. Ok. Continuando, né, na questão das As consequências consequências, exatamente. da Da depressão, depressão. falei sobre a anorexia, né? Agora vou também aclarar-vos sobre a bulimia. Sim. A bulimia é o inverso, né, da anorexia. São Ok. duas patologias, digamos, né, com foco na alimentação. Já a bulimia é a pessoa culpa-se por comer. Então, Porque o ser humano é complexo. muito. O ser humano é muito complexo. Então, normalmente, pessoas que já tiveram um quadro de obesidade ou pessoas que ganham peso com muita facilidade tendem a desenvolver muito esta patologia por questões de culpa. Então, a pessoa se restringe da alimentação e quando vai comer, come compulsivamente. O que eu quero dizer com comer compulsivamente? Come sem parar, come sem medida. Ok. E quando vai se olhar no espelho, vê que tem uma pochete, tem uma gordura aqui, uma gordura aqui, olha aqui, Camisa já não entra. tá muito grande, vê que a camisa não entra, que a calça está apertada, se culpa por ter comido as coisas que comeu. E o que normalmente as pessoas com bulimia fazem? Vão e tiram a comida. Fazem com que a pessoa tire a comida. Há casos até de pessoas que, por causa desta patologia, né, que é a bulimia, tentaram fazer, tipo, tirar a comida, né? Colocar o dedo na garganta para tirar a comida. E não conseguiram fazer com o dedo, tentaram fazer com escova de dente. E há um caso de um paciente que engoliu a escova. Porque o nosso sistema aqui, tipo, aqui a garganta, quando liga com o esôfago, com o estômago, ele faz uma sucção. Ok. Que se chega aqui, ele puxa para baixo. Vazou. E vai. E ela ficou com essa escova aí durante muito tempo e aquilo começou a apodrecer por dentro, enfim. Causou outros problemas também. São muitos problemas que podem advir dessas doenças. Ok. E então, doutora, nós ouvimos a definição de depressão, os vários conceitos científicos, não aqueles que nós temos debatido aí na rua e no México, não. Vimos também as causas da depressão, vimos os sintomas, vimos agora as consequências, que afinal de contas são várias. Nós pensávamos que era só o suicídio. E agora, pronto, vamos supor, eu Isidro, tenho depressão, né? Fui diagnosticado com depressão. Vivo, de facto, os sintomas da depressão. O que é que eu posso fazer para ter, digamos assim, os devidos tratamentos quando eu for identificado com depressão? Sim. Ou o que eu devo fazer para me prevenir da depressão? Quer dizer, são duas perguntas em uma, né? Sim. Eu tenho depressão, fui diagnosticado como depressão, quais são os devidos tratamentos que eu devo seguir? Eu não tenho depressão, mas estou a ver que os meus vizinhos estão a se matar muito, então tenho que me prevenir. Quais são os passos que eu também tenho que fazer, doutora? Sim. Antes mesmo de responder a questão do Isidro, eu vou deixar aqui também claro quais são os requisitos para que uma pessoa realmente seja diagnosticado com a depressão. Ok. Sabemos que não podemos tirar, tipo, dos sintomas ditos aqui e chegarmos à conclusão de que nós
de facto temos Temos depressão. depressão. Ok. Sem antes um diagnóstico escrito, né? Um diagnóstico feito Ok. por um profissional, não podemos chegar à conclusão que nós temos depressão. Depressão. Ok. Então, requisitos para que uma pessoa de facto seja diagnosticada com depressão. Os sintomas devem ser manifestados, né? Num intervalo de 1 a 2 semanas. Ok. Recorrentes. Não é hoje sentir, Amanhã não. Depois da manhã sim. Depois da manhã sim. Não. Recorrente. Ok. Quando diz recorrente, quer dizer a semana toda. Que nós nos sentimos assim, presos nestes sintomas. Ok. E outro fator é que estes sintomas de facto intervêm na vida da pessoa. Ok. Tipo, criam empecilhos na vida da pessoa. A pessoa não consegue mais sair, não consegue mais ir para o trabalho, a pessoa já não consegue mais se relacionar com a sua esposa, com a sua namorada, a pessoa só quer estar sozinho e quer se afastar do mundo. Ok. Mas isso recorrente. Não é só num dia, não é só numa semana, tive lá dois episódios. Então não tem como ser diagnosticado com depressão. Ok. Ou ser considerada como uma depressão. Porque nós devemos saber que nós, seres humanos, temos estados deprimentes. Que é aquele momento de tristeza por alguma situação que aconteceu e nós nos sentimos tristes, mas depois passa. Sim. E agora tem aquele estado deprimente persistente, que é que não passa mais. Ok. E é já mesmo todos os dias nos sentimos nessa mesma condição. Agora, respondendo à questão do Isidro, quais são os tratamentos que eu devo receber ou o que eu devo fazer, né, para tratar? Ok. Normalmente a depressão profunda ela é tratada com fármacos. Ok. Com medicamentos mesmo comprimidos. E não somos nós, psicólogos, quem administramos. Ok. São os psiquiatras, são eles quem passam, porque a depressão é a doença, né? Do fórum psíquico ou psiquiátrico e psicológico. Então, Ok. ela é tratada nos dois âmbitos, Ok. da psicologia quanto da psiquiatria. Então, o psiquiatra que tem o dever de fazer a prescrição dos fármacos, Ok. né? Para o Dos devido fármacos tratamento. para o tratamento da depressão. E nós, psicólogos, fazemos aquilo que é as sessões de terapia. Ok. Na sessão de terapia, nós vamos indo falando com o indivíduo recorrentemente, dependendo, né, do grau da profundidade da depressão. Vamos marcando sessões e, com base nas sessões, fazer tipo a devida terapia. Vamos fazer terapia dependendo também daquilo que é, né, os motivos, as causas da depressão que nós diagnosticamos no indivíduo ou no paciente. E por outra, né, tem pessoas que têm que estar mesmo em internamento, né? Tem que estar internado. Normalmente, pessoas diagnosticadas com depressão profunda e que já caminham para a ideação suicida. A ideação suicida ou idealização suicida é pessoas que já têm pensamentos recorrentes de tirar a vida. Mas normalmente não são faladas. A pessoa não fala assim que eu vou tirar a vida. Mas é basicamente isso. A pessoa já tem ideias de se suicidar. Agora, o que é que eu posso fazer como um indivíduo, né? Conforme o Isidro perguntou, para poder me prevenir da depressão? Fazer um detox psicológico. O que é isso, doutor? Detox psicológico é como se nós tipo, lavássemos a nossa mente de todas as coisas destrutivas. De pensamentos intrusivos, tipo, que vêm nos colocar culpa,
arrependimentos. Não que nós não tenhamos que nos arrepender de algo. É tipo, já nos arrependemos, já nos redimimos de alguma certa situação que aconteceu, mas esse pensamento é sempre recorrente. Temos sempre esse pensamento intrusivo de que fizemos mal, fizemos mal, fizemos Culpa é mal. sempre minha. Então nós temos que fugir destes pensamentos. Pensar sempre de forma positiva, tipo, nos meios ou nas formas de resolver as situações, né, da nossa vida cotidiana. Para que nós também possamos munir a nossa mente de pensamentos intrusivos, porque isso começa sempre no pensamento. E outra, não ter uma vida ou uma rotina muito sedentária. Nós, angolanos, somos muito sedentários. Se nós, tipo, fazermos um estudo, umas 30% da população é que se disponibiliza a fazer exercícios físicos. Ou tirar, assim, tipo assim, alguma hora do dia para fazer uma meditação. Meditação já no nosso cotidiano não existe. Aqui não existe. Para nós isso é uma balela, não existe meditação, mas é muito bom, bom, tipo, fazer a rotina do bem respirar, que é mesmo tirar alguns minutos ou alguns segundos do dia para fazer a respiração, praticar a respiração. Tipo, mesmo inspirar, expirar, é muito bom para podermos também livrar a nossa mente do estresse cotidiano, tipo, para relaxar o nosso corpo, fazer esta rotina. E por outra, não menos importante, ter uma rotina, digamos, feliz. Isso não é fácil. Não é. Não é fácil, não é fácil ter, mas tipo, ser indivíduos muito positivos nos ajuda a ter rotinas muito felizes. Porque nós, sendo felizes, nós temos sempre aquela crença de que não correu bem hoje, mas vai correr bem amanhã. E acabamos por evitar frustrações, né? Evitar nos frustrar com situações do dia a dia, com situações do cotidiano. E também a rotina de leitura também ajuda bastante. Se nós nos focarmos muito em procurar conhecer coisas novas, tentar novos hobbies. Aí, isso tudo ajuda, porque ajuda a tipo, colocar a nossa mente focada em algum objetivo. Não deixar ela totalmente aberta ou espaçosa para que pensamentos de culpa e de cobrança sejam sempre persistentes. E é isso. Muito obrigado, doutora Vânia, por estar aqui conosco hoje. Nos fez perceber muitas coisas que para nós eram desconhecidas. Foi uma aula de uma pessoa que de facto é indicada para essa área. Nós estamos muito contentes, mais uma vez, nosso canal na Mano TV agradece. Na minha pessoa pessoal, em meu nome pessoal e em nome da nossa produção toda, agradecemos. A vocês que estão aí do outro lado, nós também agradecemos. Fica aqui patente todas as coisas e recomendações, digamos, que a doutora Vânia Neto nos apresentou. Vamos evitar procurar nos frustrar. Olha, aconteceu hoje a prova do concurso da AGT. Muitos não conseguiram fazer, muitos já... Só não quero que haja mais casos de suicídio por causa disso. Então, tudo aquilo que a doutora nos apresentou aqui hoje, vamos procurá-lo pôr em prática. E, em ocasiões também oportunas, vamos voltar a convidá-la, porque parece ser um assunto continuado. Muito. Não é um assunto, digamos assim, não é um assunto efêmero, temporário, é um assunto muito continuado. Então, nas próximas ocasiões, vamos esperar a disponibilidade da doutora para voltar a estar aqui conosco. Estarei disponível. Boa tarde a todos vocês.